Fala pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Mais uma vez aqui na BPRO, aqui no nosso estúdio no BPROcast. Hoje eu trago uma pessoa muito especial. Todo mundo é especial, mas essa pessoa é muito especial. Até pelo processo todo, pelo processo todo que nós passamos de desenvolvimento, crescimento da BPRO. E a BPRO é uma escola, começou com uma academia, mas uma escola voltada para profissionais de educação física, e um determinado ponto dessa história, a fisioterapia veio junto, né? E a gente vai explicar os motivos, por que isso aconteceu, a opinião da Manu, como que ela chegou aqui e tal. Mas antes de qualquer coisa, né? Só para avisar para vocês que nós, essa semana, pelo que a gente vem fazendo da Maratona BPRO da Technical Business, nós tivemos esse podcast essa semana, e semana que vem a gente retoma 3 vezes por semana, tá bom? E aí, Manu, tudo certo? Tudo certo, pessoal. Estou super feliz de estar aqui. Legal. Porque esse projeto é muito bacana do BPROcast. Chegou meu primeiro dia falar aqui. Assim, a gente já fez um antes, Ela mas em por grupo. que o Matheus veio e eu não vou? Né? Não, eu sabia que meu dia ia chegar também. É que ele que foi chato, ele ficou pedindo, entendeu? É verdade. Eu esperei o convite. Ele ficou pedindo. Tá, então tá, vamos lá, meu. Mas foi bem legal o papo com ele. Quem fez foi o Diego, fez o papo com ele, e eu resolvi fazer aqui esse papo com a Manu. Manu, te apresenta, né, pra galera, e também, como eu falei, a gente tem a fisioterapia no teu currículo, e nos fala também como começou isso, de onde saiu a fisioterapia, enfim. Vai lá. Tá certo. Então, pessoal, eu sou fisioterapeuta, me formei em 2005 na PUC aqui de Porto Alegre, e essa escolha, ela foi interessante no ponto de vista que eu não... Já no colégio, eu tinha uma percepção de como era legal reabilitar uma pessoa, trazer ela de volta quando ela tinha alguma perda de movimento. Então, eu achava muito bonito. Eu sempre fui muito pela parte emocional, o que me move, eu sou muito emocional, assim. Sim. Então, foi muito bacana, porque eu pensava, assim, de botar uma pessoa a andar de novo, uma pessoa que teve um problema. E eu já, assim, na 7ª, 8ª série, já olhava aquilo e achava demais. Mas tu pensou, tu tá falando de fisioterapia e medicina, alguma vez? Sim? Não, primeiro foi sempre a fisioterapia. Entendi. Mas tinha uma questão que é interessante, que a fisioterapia na época não tinha na URGS, que é a federal daqui. Uhum. Então era só a faculdade paga, e eu sofri uma pressão em casa para fazer alguma coisa na URGS, né? Meus pais não Normal. terem que né? pagar. Eu falei, nossa, e agora? Daí eu peguei a lista do que tinha de cursos na URGS e pensei, o que eu vou fazer? Aí eu olhei e fui fazer farmácia. Sim. Porque eu gostava daquela coisa eu imaginava, assim, tubo de ensaio, coisa de células e microscópio, e eu já me encantava por essa parte. E aí eu fui fazer, só que eu não passei. E aí eu fiz no IPA e na PUC, daí eu tinha aberto já a faculdade, e aí eu passei. Aí eu comecei a cursar. Mas hoje eu fico feliz, porque eu não passei em farmácia, nada contra, claro, mas farmácia, ela é muito solitária, assim, um pouco mais... E eu gosto mesmo da interação com as pessoas. Tu curte mesmo esse lado do contato, né? De estar próximo, enfim. Com certeza. Terapia manual, que hoje é o que eu mais faço, é contato direto, né? A gente ter essa percepção da pessoa, olhar e já perceber algumas coisas. E é possível entrar na fisioterapia e não ter essa pegada, assim? Tem alguma área da fisioterapia que tu não tem contato com as pessoas, ou tu não precisa muito? Só se a pessoa for trabalhar numa parte mais de empreendedorismo, ficar mais por fora do... Entendi, uma parte administrativa, de gestão. Senão Legal. É contato direto. Mas tem que começar lá também. Provavelmente no início da carreira vai ter que começar a ter contato com as pessoas e tal. E tu falou que no início, os teus pais, enfim, tua família queria que tu fizesse numa federal, né? Para eles foi tranquilo a questão da fisioterapia? Foi porque eles viram que eu tinha entusiasmo naquilo, né? Então, me inscreveram, eu comecei a cursar. Mas é engraçado que quando eu acabei a formação em fisioterapia, me graduei, a minha mãe veio com um papo assim, ai, minha filha, eu já até olhei sobre isso, agora se tu fizesse mais 3 anos, tu pode se formar em medicina, porque tu aproveita um monte de cadeiras. Aí eu fiquei, opa, como assim, mãe?
Se eu fiz fisioterapia, porque eu quero ser fisioterapeuta, Sim, senão eu tinha sim. tentado a medicina direta. Uhum. Então, a gente sofre algumas influências, assim, pensando assim, mas é melhor ser médico do que fisioterapeuta. Assim como a gente vem falando tanto da educação física, Sim, também esses sim. preconceitos que a gente sofre na profissão. E às vezes, Existe o preconceito com a fisioterapia? dentro de casa. Sempre, eu acho, assim, culturalmente, ser um médico parece que te põe num patamar muito maior do que ser um fisioterapeuta, um profissional de educação física, nesse sentido. Inclusive, isso é uma coisa interessante, porque eu vejo pelos meus pacientes, assim, que existe uma hierarquia também. Eu fui no médico, ele disse isso, isso e isso. E aí, para ti trabalhar com ele, tem que trazer muita confiança, muita informação, porque às vezes se tu foge um pouco do que o médico falou, ou se tu trata de alguma forma diferente, tu tem que saber dar essa volta, porque Claro, existe sem essa dúvida. hierarquia. Assim. Eu acho que vou dizer o problema, esse conflito, da medicina, do médico com o fisioterapeuta, eu acho que é pior do que do médico com o profissional de educação física. Eu quero dizer com isso, porque a gente também recebe do próprio médico, o teu aluno tem que fazer esse exercício, esse, né? E existe um conflito, óbvio, natural, que a gente respeita todos os profissionais, mas existe. Eu acho que com a fisioterapia deve ser pior ainda, né? É um pouco complicado, tem que saber lidar com a situação. Porque, como qualquer profissão, existem profissionais e profissionais. Às vezes, a gente vive estudando, a gente dá curso, a gente está sempre atualizado. Às vezes chegam algumas questões que a gente sabe que existem outras coisas melhores para fazer do que aquela questão que foi orientada. Então, para te desconstruir isso do paciente é bem complicado. Mas hoje a gente pode se empoderar através do conhecimento e fazer uma ligação para o médico e dizer por que eu não posso fazer isso por causa disso. A gente já tem um embasamento para questionar e poder trabalhar em equipe. E aí tu chega e te nivela, porque o médico vai pensar assim, opa, essa fisioterapeuta Não é boba. Não é boba, sabe do que tá falando. Então, isso é o que eu sempre falo nos cursos também. Se empoderem do conhecimento, questionem, não recebam e fiquem quietos. Entrem em contato, perguntem por quê. Se vocês sabem que tem alguma outra coisa que pode ajudar mais naquele momento, não tem por que a gente não ajudar aquela pessoa que está vindo por falta de ou informação ou de questionamento. A gente tem que conversar na interdisciplinar, né? Claro. Provavelmente, às vezes um profissional, às vezes eu falo isso, um profissional a gente vai conversar, seja um médico, até às vezes fisioterapeuta mesmo. E tem aquele lado que algumas vezes acontece, tu vai conversar e mostra que ele cresce pra cima de ti, começa a falar coisas difíceis que tu não sabe. Às vezes tu não sabe, a gente não sabe tudo, né? Então, imagina termos técnicos que vêm da medicina. Pô, é complicado, óbvio que a gente não sabe tudo. Mas a gente também tem termos técnicos que o médico, a médica também não vai entender, né? No treinamento, então, vários. Então é possível. Tu acha que existe uma resistência, como é hoje, assim, daqui a pouco, essa relação da fisioterapia com a medicina, o fisioterapeuta, a fisioterapeuta com o médico? Na tua experiência, eles recebem bem, assim, eles te recebem bem? Existe um contato bacana, assim, que tu consegue criar um relacionamento profissional a ponto de realmente seguir isso pra frente e respeitar um ao outro? Isso acontece? Depende do perfil do médico. Tem médicos que são abertos e que é super legal de trabalhar e trocar ideias. E tem médico que não te considera... não considera como assim... como um profissional do mesmo nível, digamos assim. Isso tem a ver com a faixa etária do médico, do profissional, ou não? Reparo que sim, sabe? Sim. Mas hoje tem mudado muito. Mas por que tem mudado, Thiago? Porque as pessoas estão se dando conta que existem outras formas de tratamento e avaliação também. A fisioterapia ela tem se tornado a primeira consulta, às vezes, quando a pessoa tem algum problema. Então, a pessoa fala assim, eu ia marcar o médico agora, mas eu resolvi vir aqui para ver o que tu tem a me dizer. Sim. Então, a gente a responsabilidade cresce muito, a gente tem que saber o que tá fazendo, né? Para poder avaliar essa pessoa. Se a gente avalia, claro que a gente trabalha, a gente nunca vai dizer para a pessoa não fazer uma consulta médica, se tem essa indicação. Então, a gente sabe quando tem indicação, a gente sabe, hoje a gente fala muitas bandeiras vermelhas, né? Sim. Que são os pacientes que chegam e que tu não tem que botar a mão nele, tu já identificou sinais que não, tu vai consultar um médico, a gente precisa de um exame de imagem, a gente precisa
de uma ajuda médica pra gente depois prosseguir. E é fácil tu identificar isso, ó, não é comigo, vai no médico. É fácil identificar isso? Se tu sabe o que tem que identificar, Uhum. é fácil sim. São sinais claros que a pessoa mostra, de, por exemplo, de alguma compressão a nível medular, por exemplo, que a pessoa tem um sintoma ou no braço ou na perna. Questões, por exemplo, essa semana ainda teve uma paciente que achou que era um torcicolo, assim. Chegou bem travada, bem tensa, mas ela tinha muita náusea e vômitos. Tu não vai atender, tu não sabe o que é. Isso é uma bandeira vermelha, por exemplo. Tu não pode manipular uma pessoa sem saber o que está acontecendo. Isso pode ser um tiro no pé. Eu acho que eu já te contei essa história. Eu fiz uma dessas uma vez, alguns anos atrás lá, e uma aluna chegou também travada. Travada. Pescoço aqui, ó, travadinha. E eu, não, tranquilo. Liberação miofascial, vou te massagear aí, senta, alonga e vambora. E na hora, ali naquele momento, comecei a soltar e tal, e ela foi super bem e tal, e sentiu, pô, melhorou. Né? Aqueci também, aquece a área toda, enfim. Uma semana sem voltar pro treino. Aí eu liguei pra ela, tá, e aí o que aconteceu? E ela me disse, olha só, travou, e a dor que eu tô ainda, e nunca fiquei tão mal na minha vida. Dor de cabeça, tudo. Eu vi naquele momento, tanto é que nos cursos, durante muito tempo, teve um momento que a gente falava de autoliberação miofascial, falava bastante sobre isso, eu falava, pessoal, chegou na cervical, segura, passa para o especialista. Aquilo ali era por medo meu. Até porque eu percebi que, pô, a gente desconhece, até então e ainda hoje, claro, a gente desconhece e não sabe o que está acontecendo, é cervical, né? Sim, é algo... passa muita estrutura importante. A gente não sabe, então eu acho que é mais ou menos isso, né? E aí a gente tem que ter a humildade de entender Sim. que existe, por exemplo, eu poderia passar para um físio, fazer alguns testes, e o físio, dando positivo aqueles testes, passa para o médico. Então é uma escala de trabalho integrado. Não é assim, vem cá que eu vou resolver, porque não é assim. Deixa pra mim. Não é assim que funciona. E isso, isso não é um insucesso, porque a pessoa chega lá, acha que tu vai resolver, e tu chega e tem que explicar que não, eu não vou resolver, porque tu precisa disso, disso, disso. Inclusive, nem vou te atender. Né? E tu explicar bem isso pra pessoa também, não apavorar o paciente, claro. Claro. Mas explicar que precisa de uma investigação um pouquinho mais profunda para ficar tudo certo. A gente bate muito na questão do ego, né? Existe muito isso na nossa área, na minha área, na tua área, existe muito. E tá relacionado de verdade. A pessoa realmente perceber, pô, não sei, desconheço, não sei, preciso aprender. Ou pode ser assim, ó, olha, isso aqui eu não vou me aprofundar porque eu já tenho tudo isso aqui que eu quero aprender. E a gente tenta várias coisas ao mesmo tempo e não sabe de nada, né? Então tem um ego envolvido. Na educação física tem muito disso. Acredito também, cada vez mais, vendo que a fisioterapia tem, todas as profissões têm. A gente está falando muito do relacionamento direto com o paciente, né? É difícil até falar paciente, eu vou me esforçar ao máximo, que é no teu caso. Tu chegou a pensar em seguir uma carreira acadêmica, alguma coisa assim, de fazer e buscar mais um doutorado, mestrado e daqui a pouco trabalhar numa universidade como docente? Pensei em alguns poucos momentos. Não pensei muito sobre isso, porque eu gosto muito de atender. E sempre quando eu busco uma especialização, um curso, é sempre para melhorar os atendimentos. Sim. Então, mas acho que isso é uma coisa que está em aberto, assim, porque a gente vê que as coisas vão evoluindo de uma forma que chega uma hora que tu tem que compartilhar o teu conhecimento e isso é bem interessante, essa carreira acadêmica também. Mas nunca cheguei a fazer mestrado, não fui atrás disso ainda. Mas as portas não estão fechadas, acho que é possível. E tu foi atrás do quê? Exatamente, assim, como conhecimento, busca pelo conhecimento. Então, quando eu saí da faculdade, na faculdade eu já fazia estágio em um hospital. Tá. E quando eu me formei, eu já fui efetivada dentro de um hospital grande aqui de Porto Alegre e trabalhava com pacientes críticos, UTI, pacientes que davam alta da UTI, mas não podiam ir para o quarto ainda. Então, era semi-intensivos, cuidados. Então, eu trabalhei muito com essa parte respiratória, ventilação invasiva, não invasiva, pacientes mais críticos um pouco. Fiquei lá um período e para te crescer,
nessa parte, tu tinha que daqui a pouco fazer uma pós-graduação, ou na parte respiratória, ou cardíaca. E é ali que eu batia na trave, porque eu gostava daquela rotina, mas eu não tinha vontade de investir naquele tipo de conhecimento. E eu ainda era recém-formada, mais jovem, morava com meus pais. E aí eu pensei assim, bom, eu tenho que saber... O que eu não quero, eu sei. Mas o que é o primeiro passo. E aí agora, mas o que eu quero, então? Aí eu sempre já tive essa coisa mais holística, do todo, gostava dessas percepções. Comecei a ler sobre osteopatia, comecei a ver as formações, e aí me inscrevi. E comecei a cursar. Durante isso, eu ainda trabalhava no hospital e fazia os atendimentos no home care pela Unimed, e fui estudando osteopatia. Depois que eu acabei essa especialização, o que aconteceu? De quanto tempo é uma especialização de quanto tempo? Na minha época eram 2 anos. Sim. Hoje em dia é uma faculdade nova, são 4 anos e meio, 5 Legal. anos. Na Europa, sabe, Thiago, a osteopatia ela é uma profissão diferente da físio. Ou tu é fisioterapeuta, ou tu é osteopata. São 2 coisas diferentes. É que nem quiro, por exemplo, quiropraxia, assim, é diferente. Aqui no Brasil, tu pode fazer quiro, mas para osteopatia tu tem que fazer fisioterapia ou medicina e depois fazer osteopatia. Uma especialização. Isso. E aí começou meu encanto, por quê? Porque daí eu vi... Claro, eu entendia da parte respiratória, questão de metabolismo, de pulmão, fisiologia, tudo isso a gente tinha que saber para saber o que estava fazendo no hospital. Mas o entorno de tudo, porque na osteopatia a gente estuda anatomia como se tu fosse um cirurgião, que ia fazer uma incisão e entrar lá. A gente sabe a artéria, onde é que tá, todo o sistema de líquidos do corpo, a parte de meninge, parte cerebral, parte do sistema digestivo. Então, é muito completo. Tu acaba entrando todo o estudo do corpo como uma unidade, que é o grande pensamento da osteopatia. E aquilo ali, daí, para mim, foi sensacional. Fez sentido, fez mais sentido, assim, as conexões. Exato, legal. Aí fez muito sentido. Aí, só que eu tava no hospital e eu não conseguia. Eu falei assim, eu não tenho consultório, eu não tenho um lugar para atender. E mandei mensagem pro meu orientador, que eu fiz meu trabalho de conclusão na osteopatia, e falei assim, olha, eu quero atender. E nisso ele abriu, onde ele trabalhava, 2 tardes onde eu ia atender pacientes só de osteopatia. E aí eu comecei a ir, aí começou a mudar a minha rotina, eu comecei a ver o que... Nessa época eu estava no hospital, tu trabalhava no hospital. Daí eu saí do hospital e comecei a ir para consultório atender a osteopatia. Daí eu consegui fechar uma parte, né, de sair do hospital, encerrei essa parte e fui para essa parte de atendimento em consultório com o paciente. Mas o hospital... Eu sempre digo, é um ensino absurdo. Se eu tivesse que voltar, te arrependeu, mas de forma alguma, tu aprende muita coisa no hospital. Muita, muita, muita. E isso me embasou bem também, para depois eu entender o funcionamento do organismo como um todo. E aí eu fiquei um tempo atendendo, aí eu comecei a estudar acupuntura. Aí eu fui E a história da acupuntura, Thiago, é muito engraçado, porque olha meu pensamento na época. Eu pensei... Nem fala. Me cago todo. Experiências ruins, chato, sabe, né? Sim, mas eu vou abrir o jogo. Por que eu fui atrás da acupuntura? Porque conforme era terapia manual. E no começo, gente... Tu tinha me contado uma história bonita, não vai me mentir. Não, agora vai, é sério. ou tu me mentiu lá, vai lá. Agora é sério. Como a osteopatia requer muito trabalho corporal do terapeuta também, tu começa a ficar com um pouco de punho, doído, os dedos e aquilo. Eu falei, nossa, até onde que eu vou dessa forma, né? Só que é engraçado, porque quando tu começa, tu usa muito o teu corpo. Hoje em dia eu tenho técnicas que eu não uso quase nada de energia minha, que eu já sei, porque isso é experiência. Tu vai ganhando experiência e tu vai sabendo como é que tu aborda aquele tipo. Tu não precisa usar tanta energia quanto eu usava lá no início. Só que isso já me chamou a atenção. Aí tá, acupuntura pra cá, pra lá, comecei a dar uma lida, achava interessante, mas aí eu pensei, daí tu põe as agulhas nos pontos específicos, deixa o paciente ali 20 minutos, meia hora, 40 minutos, dependendo do caso, depois dali tu tira as agulhas e acabou a sessão. Nossa, esse negócio aqui eu vou trabalhar até os 80 anos. Isso é ninja. Isso é ninja. E aí eu fui por esse motivo. Mas aí, quando eu cheguei e comecei a estudar, numa escola aqui de Porto Alegre, se chama Ibrampa, tudo começou a fazer um sentido, mas tão intenso,
porque as engrenagens fechavam. É outro tipo de visão, mas com conhecimento ocidental e oriental, eles usam termos diferentes. Mas as coisas, elas se integram de uma forma, mas com termos diferentes. E aí eu comecei a fazer um tipo de diagnóstico diferente, porque eu sabia a parte de estrutura, que vinha muito da osteopatia, e a parte dos meridianos, a parte de anatomia energética, que se chama, porque existem meridianos no corpo onde a gente pontua esses pontos e a gente equilibra o corpo através disso. Então, isso fechou uma ideia muito completa na minha cabeça. E os diagnósticos começaram a ficar diferentes, porque eu aprendi a observar a pessoa. Eu observava o rosto e já sabia várias coisas. O tom de voz e já sabia várias coisas. Começar a rir, tem que chegar rindo. Pra... Então, isso era muito mais humano. Sim. Então, eu comecei a me dar conta que, às vezes, a gente usava muita mecânica clássica. E isso hoje eu tenho lido muito sobre isso, o quanto que a parte cultural, filosófica, nos traz para um tratamento clássico de vetor, de cálculo, de fazer um teste, retestar, e atrás um número. Isso tudo é muito importante, porque é bem bom tu ter um número e mostrar para o teu paciente, olha, tu tava 3 e agora tu tá 6, por exemplo. Isso é muito bom para o paciente ver a melhora, né? Mas eu vi que não era só isso. E aí as coisas começaram a se juntar de uma forma bem interessante, que é o que me encanta até hoje. Eu não sei se, porque como tu tá falando, daqui a pouco a questão, a pessoa em si, vamos dizer assim, o cérebro, né? Deve ter, óbvio, tem uma influência enorme no processo todo de recuperação, né, tu voltar, tu ter uma dor, vamos falar da dor. O cara tem uma dor e chega lá na Manuela lá e, olha, eu preciso fazer alguma coisa. E essa pessoa, ela tá acostumada com aquele tipo de atendimento onde ela vai ficar lá sentada, fazendo calor, ela vai ficar, enfim, fazendo todos aqueles processos da fisioterapia, enfim, que a gente conhece. E daqui a pouco a Manuela chega com não, só um pouquinho, agora eu vou te massagear, vou buscar o estômago, vou buscar os teus órgãos e tal, isso vai liberar, e começa a soltar lá no coco a parte facial. O que as pessoas acham disso, assim? Porque vai totalmente... isso vai de encontro ao que a gente está acostumado, né? Claro. Porque a maioria das pessoas estão acostumadas. E aí vem também uma questão de valorização, né? De precificação, melhor dizendo. Tem valor, tem preço. E a Manuela não vai cobrar os R$20. A Manuela... Tô chutando, falando a Manuela... Daqui a pouco a Manuela não vai querer trabalhar com plano de saúde. Justamente porque sabe que é diferenciado. Como que é isso, assim? Eu sempre me pergunto como que as pessoas, elas recebem a informação. Sim. Sabe que isso acontece diariamente no consultório. Eu sempre gasto um tempo de sessão para a pessoa entender o que a gente vai tratar e por que é daquela forma. E isso acaba entrando até numa questão interessante, que hoje a gente trabalha de 2 formas. A gente pode pensar nisso, porque quando eu te trago uma informação de uma coisa que tu não sabia e eu faço tu aprender aquilo, seja por uma dor que tu tem ou como funciona o teu corpo e por que eu tô fazendo aquela técnica, eu já mudo o teu entendimento central e isso já me ajuda no tratamento. Então, essa primeira conversa, eu já trago a pessoa informações para que ela entenda, porque hoje eu vejo que nós somos analfabetos do corpo. Até uma questão da educação física, por exemplo, no colégio, hoje joga uma bola e o pessoal sai correndo, é educação física. Um dia, na minha época era assim, pelo menos um dia era vôlei, outro dia era basquete, as modalidades iam mudando, mas ninguém para e fala um pouco pra gente entender que a nossa casa, onde a gente vive vida toda, e a gente não tem alguns cuidados tão simples que poderiam ser. E por isso, muitas vezes que a gente se machuca, a gente tem dor, porque a gente não tem a consciência do próprio corpo. Então, quando a gente explica para um paciente por que está acontecendo aquele problema com ele, eu trago ele para o consciente. Sim. E muitas vezes tu vira a chavezinha dele. E isso já é, 50% da sessão. Quando tu consegue virar a chave, não são todos, tem momentos, tem gente que está aberto, tem gente que não está. Tem pacientes que me procuram e pensavam que era uma coisa e é outra, e tudo bem.
E aí a gente tem a nossa equipe que abrange, né, todos os tipos de tratamento. E as coisas vão indo assim. Quando uma pessoa, por exemplo, isso é bem clássico, chega assim, fez exame de imagem, já fez vários tipos de tratamento e aquela dor persiste e não tem porquê, porque não tem nada no exame de imagem, não tem nada, já fiz, desculpa, já fiz massagem, já fiz isso, já fiz 20 sessões de fisioterapia e não acontece, aí é a hora de relacionar outros sistemas do corpo para ver, porque não é o sistema musculoesquelético. Sim, muitas vezes. Tem outras coisas envolvidas. Tá tudo conectado com tudo. Então, a gente tem essa forma de testar os outros sistemas para ver se tem alguma coisa bagunçando e trazendo aquela dor por outro sistema. Que pode ser o sistema de víscera, pode ser o sistema circulatório, pode ser a respiração incorreta, pode ser por emoção muito... Por exemplo, quando a gente pensa uma coisa... O nosso cérebro, ele não sabe se aquilo é real ou não é. Isso é muito interessante. Então, assim, cara, eu tô com um problema e aquele problema tá me comendo por dentro. Toda vez que tu pensa naquilo, o teu cérebro não sabe. E às vezes eu tô prevendo, aquilo nem vai acontecer. Mas eu já tô me desgastando por dentro. Isso aí pode dar, por exemplo, dor na cervical. Porque eu altero meu padrão respiratório, começo a ficar mais ansioso. Dentro daquilo uso musculaturas que não deveria... E aí me dói o ombro, o pescoço, por exemplo. Aí tu vai lá, ajusta a respiração, explica pra ela, vê se essa pessoa é muito estressada ou não. Eu nunca quero saber o problema dela, porque eu não sou psicóloga. Mas eu sei que a emoção dela tá interagindo naquilo. E explico, dou alguns... É um fator psicológico que vai interferir no fator físico ali, né? E nessa época que a gente tá vivendo tem acontecido diariamente. Essas tensões em coluna, em função disso tudo aí. Porque tá pesado, né? Pra todos, assim. Pesado pra todo mundo, claro. E pessoas daqui a pouco já tem algo em potencial, né? Um tipo de problema, acabam aumentando mais. E as pessoas que te procuram, assim, porque sabe, a fisioterapia, de forma geral, já são pessoas que já estão com meio desespero, assim. É um momento de desespero ou não? Não, eu vou lá porque eu quero... Eu tô me sentindo super bem, tô bem, mas eu vou lá, porque eu me sinto... É que nem um carro, vai fazer a manutenção. Sim. Existe isso? Existe porque eu trabalho nisso nos meus pacientes, porque acaba virando um perfil de paciente que eles sabem o importante. Por exemplo, tem pacientes que eu vejo 4 vezes ao ano. E mesmo tão bem, fazendo suas atividades tão bem, e eles vão, porque eles entenderam que aquele tipo de tratamento é como eu ir no cardiologista, é como eu ir no ginecologista, são manutenções. Então, eu consigo ensinar isso para ele ter esse autocuidado, e isso depende dele, é claro. Né? Claro. E então, mas a maioria das vezes, as pessoas que chegam, elas já estão com um problema instalado. Mas aí eu vou conhecer a pessoa, eu vou começar a trabalhar isso com ela, para ela vir a ter esse cuidado com mais periodicidade, para ter uma qualidade de vida melhor. O paciente tem que querer realmente ser curado? Ele tem que querer isso. Que eu quero dizer é o seguinte, qual é a responsabilidade do paciente, qual é a responsabilidade do fisioterapeuta? Isso é a mesma coisa. No sentido daquela hora que eu falei de que o entendimento que eu não sou a cura dele, porque ele não pode vir depositar para mim, que eu vou ajustar tudo isso para ele. Ele tem a vida dele fora, ele tem os hábitos dele que não são bons, e isso a gente vai ter que trabalhar em conjunto. Então, eu vou ser um belo auxílio para ele, mas ele tem que entender que ele tem que mudar alguns outros fatores. E isso é interessante, né, Thiago? Porque tem gente que não gosta desse tipo de abordagem. E hoje isso mudou na minha vida porque eu já tenho uma segurança de poder ser um pouco mais direta e tentar fazer a diferença, mesmo que talvez ele não goste de ouvir, porque isso transita por áreas que, tipo, mas eu vim aqui, tô te pagando, tu tem que resolver. E aí, claro que eu não respondo assim, pô, não, mas é que tu que tem que resolver, o problema é teu, não é meu o problema. Eu vou te ajudar. Mas tu responde mais ou menos assim, sim, eu te conheço. É que hoje é um pouco mais fácil pra mim, sim, porque claro, pensa quando tu é recém-formado, tu quer paciente pra atender. Sem dúvida. Tu vai alisar ele de todas as formas. É o personal que dá o que o aluno quer, não o que ele precisa, né? É o que a gente sempre fala. Exato. E faz parte do processo de amadurecimento, de experiência, de tempo, grana. Eu acho que tem várias coisas envolvidas aí, sem dúvida alguma. E isso é natural, né? Porque até mesmo na minha área, né, tem isso, né? Eu quero emagrecer, mas não me tira o meu final de semana. No final de semana eu quero quebrar tudo. Pô, não funciona, né? Exato.
Até pode, mas a maioria não funciona, porque eu sabe que não vai ser só final de semana e tal. Então E tem uma isso. coisa muito legal, né, Thiago? Daí o paciente tá ali, primeira sessão, e a pergunta, né? O que eu posso te ajudar? Aí ele conta o problema dele, tá? Aham. Dependendo do problema, se tu vê que é muito enrolado, que já tem questões emocionais junto, cara, tá meio enrolado, tu faz a pergunta próxima, assim, e o que tu acha que tu poderia fazer pra melhorar isso? Uma coisa, não precisa ser várias. Aí ele para e pensa, assim, e diz assim, eu acho que eu podia começar a dar umas caminhadas, por exemplo. Então, isso aí, ele já tem a resposta. Então, é muito engraçado, porque eles às vezes te visitam pra ter uma resposta, mas a resposta tá com eles. E isso é trazer o cara pra consciência. Eu falei, cara, quem sabe a gente começa, então. Começa a dar uma volta na quadra, depois em 2 e tal. Daí, claro, a gente vai tratar aquela queixa principal dele, mas isso vai fazer ele ajudar no tratamento. Então, tu traz ele e já botou ali aquela responsabilidade pra ele também. Porque eu não vou na casa dele caminhar na quadra, né? Ele tem que ir. Tu sabe que as pessoas que vão assistir durante o tempo, a gente está fazendo ao vivo, óbvio. Nosso objetivo fazer ao vivo é só para ficar mais tenso mesmo, né? É só para isso, porque a gente não precisaria, a gente não precisaria fazer ao vivo. A ideia inicial era gravar, depois colocar no YouTube, nas redes sociais e o pessoal ia assistindo. Mas o ao vivo, né, dá um tesãozinho a mais, né? Essa é a ideia. E muitos que vão ouvir, quem sabe, são estudantes de fisioterapia, ou que estão pretendendo fazer fisioterapia, ou que querem trocar de faculdade e ir para fisioterapia. E o que tu está dizendo, o que tu falou agora por último, essa questão do... Tu faz a pergunta para a pessoa achar a resposta, isso não tem na faculdade, né? Não. Então eu te pergunto assim, ó, como que se aprende isso? Para chegar nessa consciência de que tu precisa fazer isso para o teu paciente, tu tem que ter essa pegada. Da onde que tu tirou isso? Como que isso vem? Como veio, né? Pra mim, especificamente, eu acho que existem formas, porque os profissionais é uma questão, assim, de como tu foi criado, do que tu gosta de estudar. Tem gente que não quer se envolver com o paciente, passar 20 minutos, meia hora conversando para ele entender algumas coisas. Não faz parte do perfil desse profissional. Eu gosto disso. Então, e eu trago isso daí a meu favor para já ir tratando conforme eu vou trazendo essa pessoa para consciência do que ela deveria fazer realmente, né? Mas isso vem com o tempo, Thiago. Vem com a experiência, a gente ir percebendo, e isso também no autoconhecimento. Porque quando a gente começa a entender que o corpo humano, que o nosso cérebro, ele tá sempre predizendo alguma coisa. Por que o nosso cérebro está sempre um passo à frente? Porque ele precisa cuidar da nossa sobrevivência. Então, embora agora, nesse momento, inconscientemente, o nosso cérebro, ele sabe que aqui a gente está num lugar controlado, que ninguém vai chegar atrás de mim e me dar uma pancada, por exemplo. Então, eu posso relaxar e pensar em tudo isso que eu tô falando Aqui tem contigo. os malucos aqui dentro, que... né? Às vezes eu dou uma olhadinha, assim, mas tá tranquilo. Às vezes o Marcelo chega dando pancada em todo mundo. Então, a gente começa a perceber que essa parte consciente, ela é muito pequenininha na gente. E o resto todo tá trabalhando para manter a gente vivo. Ligado, sempre sobrevivência. Ligado. E isso é evolução humana. Então, quando tu começa a pensar, mas tem uma coisa muito maior do que eu penso, só daquela dor, pensar na articulação ali, porque o cara tá com o cérebro dele meio... Ele não tá se percebendo as coisas que estão acontecendo. Então, quando tu começa a estudar como é que funciona o nosso mecanismo, isso serve para tudo. Não só para fisioterapia. Serve para mim, serve para as pessoas que estão em volta de mim, serve porque às vezes a gente se consome por certas coisas que não precisa. Tu tem que chegar e se dar conta, mas por que eu tô desse jeito? Tu preciso chegar até esse ponto, é aquele autoconhecimento. E o autoconhecimento ajuda no meu tratamento. E nós fizemos aqui na ABPRO, a gente fez um trabalho, né, com o Felipe Guetens, que faz o trabalho de coach, Sim. mas para esse lado empresarial, né, de liderança e tal, desenvolvimento de liderança, né? E, cara, foi
É justamente isso. Eu até botei assim, tu começou a falar, botei coach. Aham, Eu escrevi, sim. eu tenho que escrever para, senão eu começo a entrar no papo e acaba virando um papo de bar, assim. Então, né, para não fugir do assunto. E o trabalho que ele fez foi justamente, pelo menos comigo, ele fez com grande parte da equipe, mas foi realmente fazer tu entender o que está acontecendo contigo, sem te dizer assim, ó, é isso que está acontecendo, né? Sem entrar num campo psicológico, entender o que aconteceu contigo no passado, enfim, não era essa batida, né? Até porque não é a dele. Mas fazer tu buscar algumas respostas que estão lá, né? E isso faz com que tu... Pô, por que eu tô me sentindo assim? Por que aquela pessoa Por que eu não me sinto bem com aquela pessoa, né? E às vezes não, porque essa pessoa faz isso, eu não gosto, eu não quero a proximidade. E depois tu vai vendo o seguinte, não, mas não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido isso. O problema sou eu que tô bloqueado por isso. E o que tu tá falando é outra parte da mente, do cérebro, que também leva isso, as emoções, os problemas, e tu vê por que tu tá te sentindo tal, de certa forma, e isso te leva a problemas físicos, né? A dor e tal. Perfeito. Então, por exemplo, se eu pego uma avaliação com o meu paciente, botando isso em prática, e escrevo tudo que eu acho de errado, entre aspas, que eu posso melhorar nele. Mas, através de uma conversa bem feita, ele pode entender aquilo muito mais rápido e a gente trabalhar muito mais rápido. Eu não quero só avaliar, eu achar e começar a fortalecer isso ou aquilo direto, sem ele entender por que ele está fazendo aquilo. Ele tem que se empoderar do que está sendo feito. Então, isso é primordial. Primordial. E essa questão do cérebro, eu tenho estudado muito isso, porque é muito encantador. Porque a gente só tem consciência mesmo, praticamente 5% das coisas que estão acontecendo. Tem muita coisa acontecendo nesse momento agora, que a gente nem sonha que está acontecendo. Então, nossas percepções, elas são poucas e elas são ligadas a essa questão de sobrevivência. Mas imagina que a gente tomou café da manhã, que a gente vai almoçar depois. Imagina tudo de metabolismo que está acontecendo no corpo, que é processado, e a gente nem sabe o que está acontecendo. Frequência cardíaca. E isso, às vezes, a gente tem alguns problemas nessa questão mais interna, e isso está sempre alimentando um local do nosso cérebro que é ligado à parte emocional. Então, veja bem que interessante isso, porque se às vezes eu tô com uma gastrite ativa, tô com uma gastrite, aquela incômodo no meu estômago, aquilo me queimando, me incomodando, e um cara me fecha no trânsito. Tu quer perseguir o cara, tu quer matar o cara. Ou tu tá super de boa e o cara dá uma fechada e vai falar, passa aí, e tudo bem. Tu entende como isso acaba repercutindo no que a gente faz, como a gente age? Porque tudo é uma relação de interação, meio ambiente e como a gente recebe aquilo. E isso vai para psicologia, vai para exercício, movimento, né? Interação com o paciente. Então, isso serve para todo o conhecimento da vida. Quando tu pega e começa a entender o corpo como um todo, entender como que a gente reage, aí é sensacional. E eu conheci a Manu numa situação com a Lisandra, né? Com a minha esposa que teve paralisia facial, quando engravidou, enfim, depois ganhou a Isabela. Ela teve essa paralisia e depois a Manu teve um momento ali que começou a atender a Lisandra, né? E ali a gente conversou bastante, tal, troquei uma ideia com ela. E eu, um problema meio crônico no cotovelo, comecei a treinar, porque eu tinha que fazer alguns testes de força e tal. E eu fui a alguns especialistas, contar a Manu, já sabe da história, 800 vezes, né? Mas eu fui especialista e mandaram eu parar de treinar. Porque eu ia arrebentar meu cotovelo em pouquíssimo tempo, então eu tinha que parar. E quando eu fui, aí eu falei, não, vou falar com aquela maluca lá, né? Eu vou ver qual é que é. Vamos ver qual é que é. Ela nem estava relacionada, não tinha relação com a ABPRO. E ela falou, não, tem que continuar treinando, porque porque é tua vida, teu papapá. E ali, quando tu recebe uma informação dessa, liga já uma chave, desliga outra chave no teu cérebro, que é o seguinte, vamos lá, e vai parar de doer. Então, eu, assim, naquele momento de vida ali, já liga uma chave e desliga outra, né? E em vários momentos, até hoje, quando eu sinto alguma dor, principalmente no cotovelo,
eu sinto assim, não, agora esse peso vai subir. E tu liga de novo aquela chave e tu não sente nada. Mas quando tu vai mole, vai doer. Ela dói. E dói. Então, é por isso que a relação que se tem, assim, do cérebro com a dor... E existe hoje especializações em dor, né? Cada vez mais se estuda isso. E tu já falou, e é óbvio, tem a relação sim com o cérebro, com o teu momento atual. E quem são... Existem referências, caras, estudiosos que falam sobre isso, assim. Quem são essas pessoas que tu acaba estudando esse outro lado? Porque a gente está falando de fisioterapia, mas muita gente daqui a pouco relaciona a fisioterapia àquela fisioterapia que a gente conhece, né? Então a gente está falando de outros caras, outros estudiosos, outros, sei lá. Quem são essas pessoas? Hoje em dia eu estudo numa escola que se chama AB Fácias, aqui do Brasil. E eu levo muito comigo os 2 professores, os fundadores, que é o Cristiano Guimarães e o Leonardo, porque eles... eu já estava com essa visão... Qual é o nome da... AB Fácias. AB Fácias. E eu já tinha essa visão integrada, e quando eu comecei, faz uns 2 anos, 3, a estudar lá, tudo começou a fazer mais sentido ainda. Porque a gente se aprofundou demais em questões e as coisas foram evoluindo. E daí eu comecei a estudar a questão da fáscia. E para estudar a fáscia tem que estudar o corpo todo de novo. Porque a fáscia está em torno de todos os sistemas. Então, e ela é extremamente inervada. Então ela leva informação para o cérebro o tempo inteiro. Então aí começou a conexão mais global de pegar essa linha mais evolutiva. Como é que a gente responde às demandas externas, como é que acontece tudo isso no corpo. Então, a dor, hoje a gente sabe que é super complexo. Não é fácil explicar a dor, porque cada um tem a sua dor. Porque depende de como tu foi criado, depende das tuas vivências. Então, é um somatório de experiências de vida com o que tu sente. E essa pessoa já vem com uma experiência de vida lá atrás. Então, ela já vem com alguma coisa formada que tu tem que... Então, é complexo, não é fácil. Muitas vezes, essa questão da pessoa... Eu costumo fazer uma relação para ficar mais palpável. Imagina que tu tem um alarme na tua casa. E esse alarme, ele dispara à noite toda vez que cai uma folha de uma árvore. E aquilo dispara. E não quando realmente um ladrão pula o muro. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, às vezes, esse sistema de dor, como o meu cérebro está percebendo, ele está com o limiar muito baixo desse alarme. Então, qualquer coisinha já... Ai, que é a folhinha. E não realmente quando tem que acontecer. Porque a função do cérebro na dor é ele saber se aquilo é um perigo verdadeiro ou não. Então, realmente, se for um perigo, se eu botar minha mão no fogo, eu tenho que tirar. Porque senão eu vou me queimar. Então, a dor, ela é muito nossa parceira, porque ela nos protege. A gente tem que ter uma relação legal com a dor. Então, é estranho quando tu fala pro paciente, assim, que a dor faz parte. Tu tem que saber administrar a tua dor. E daí eu trago esses exemplos, por exemplo, pra pessoa entender que existe um algo mais. Porque tem gente que se agarra naquela dor, e pra desagarrar, e não tem nada mais, assim, de mecânico, físico. Isso acontece no esporte, né? Muito, assim, muito sim, esporte, sim. né? Então, é bem complexo. E isso se chama educação ao paciente, onde tu vai ter que entrar nessas questões, porque a pessoa se torna um sensibilizado central, que se chama. Porque a dor vem de uma sensibilização nesse sistema central. Educação ao paciente, tu quer dizer que, na verdade, tu tem que ensinar, educar ele se educar também para entender o que tipo de dor é aquela ali. Exatamente, porque quando ele se dá conta, assim, mas isso aí faz sentido. Isso aí já é tratamento. Eu tô tratando com ele, dando informação. Então, a gente... É muito profundo, né? É profundo. Eu adoro. Adoro Não, paciente sem complexo. Eu gosto de problema. Eu gosto de problema. Eu gosto de problema, eu quero problema. É porque, de novo, não é só... Não é uma questão só de estudar também, né? Eu penso assim, não é só estudar. Porque quando tu vai estudar, tem muita teoria envolvida, né? E o que normalmente se estuda
olha só, funciona assim o corpo, funciona assim o cérebro, aí hoje tu sabe que existem relações e papapá. Mas a pessoa que está estudando aquilo ali, que depois tem que passar essa informação à frente, tem que passar, e tu não vai passar. Hoje tu faz isso com profissionais que fazem o curso, mas tu vai passar para um paciente que não tem a mínima noção das coisas. Que não tá nem ligado, o cara tá preocupado que vai chegar em casa e tá com problema em casa, entendeu? Então, Sim. o profissional tem que estar preparado também mentalmente e eu acho que não é para qualquer um. Eu acho que não é para qualquer um. Eu pensei isso agora, não é para qualquer um. Tem que ter perfil, porque agora eu falo assim, porque nem tudo a ver com o nosso roteiro aqui, né? Tudo a ver com o roteiro, tá? Estamos ótimos. Se a gente começar do início, a gente vai até amanhã, então, porque daí vão ser 2. Mas isso é perfil. É perfil mesmo, porque não tem certo ou errado. É perfil. Porque alguns fisioterapeutas, eles não têm, assim, paciência. Isso pode ser da pessoa. Por exemplo, várias vezes tu faz manobras de terapia manual que tu bota a mão, direciona para onde tu quer e tu tem que esperar dar o resultado, que tu vai sentir que aquilo amaciou, trocou a qualidade do tecido. E às vezes isso pode demorar 1 minuto, pode demorar 1 minuto e meio, pode demorar 2 minutos, e tu fica ali naquela posição esperando. Tem gente que não tem paciência pra fazer isso. Eu não quero, eu acho chato isso aí, eu não quero. Eu já acho maravilhoso, porque eu liberei aquilo ali e eu sei que aquilo repercute. Vai como uma onda, porque aquilo ali desbloqueia várias sensações pra pessoa. E isso é interessante a gente pensar também, porque por isso que eu tenho um perfil de paciente também. Tem paciente que quer alguma coisa mais ativa acontecendo ali. Não quer que eu bote a mão na cabeça dele e faça manobras de osteopatia craniana e fique ali. Eu não tô sentindo nada, tipo, tá. E tem gente que ama, se renova, então tu acaba que são nichos, né? Pra gente poder operar. Eu te confesso que às vezes que eu fiz contigo, assim, numa sessão, principalmente no início, né? Eu pensava, o que essa maluca tá fazendo? Claro, mas isso é bem comum. Tipo, ela tá assim, ó. Eu imaginei que ia chegar e meter o dedo e ia começar a doer tudo. Ia ser uma parada. E depois eu vou entender, não, tá sentindo como tá o tecido, né? E depois de uma manobra faz isso e tal. Então, são processos. E realmente o profissional, ele tem que ter esse perfil de querer trabalhar assim também, né? E eu digo assim, ó, daqui a pouco é a questão da paciência. Legal, é uma coisa, mas de ele saber que não é só o físico, tem outras coisas envolvidas, faz diferença e realmente o próprio paciente também, como tu falou, é igual na educação física para nós, né? O cara daqui a pouco tá buscando alguma coisa que tá buscando uma pancada no treino. E o que tu vai dar para ele não é uma pancada no treino, né? Sim. É alguma coisa muito... E as pessoas que vão lá, que vêm das academias, vamos pegar lá CrossFit, o próprio treinamento funcional, vamos dizer, academias geral, quando vão te procurar, assim, é alguma coisa aguda, tem muita questão aguda, o problema é o ombro porque machucou. Ou também, essa galera também está envolvida muito com algo maior que, enfim... Muitas vezes a pessoa está envolvida com algo maior e não sabe, porque o corpo, ele vai se adaptando, ele é muito esperto. Ele dá um jeito aqui, um jeito ali. Quando um sintoma aparece, é porque ele não teve mais para onde correr. Porque ele já estava se adaptando. Quando começou a doer, tu quer dizer? Isso, quando começou a doer. E muitas vezes tu tem que ter o jogo de cintura para lidar, porque a pessoa, ela quer que tu solte o músculo, ela quer fazer aquele toque mais pesado, porque isso é do padrão dela. E isso é bem interessante, porque se tu faz, a pessoa te procura para aquilo. E tu não faz aquilo que ela... Mesmo sabendo que outra coisa seria melhor, isso tu perde em nível de tratamento. Então, tu pega um tempo e faz aquilo que ela quer também, mesmo sabendo que não tenha que teria alguma coisa melhor. Mas no fim tu fala, olha, tu tá muito tenso, agora a gente vai respirar, vou fazer umas técnicas bem relaxantes aqui, tu vai se sentir bem melhor, tu vai ver? E aí tu consegue atuar em uma parte um pouco menos mecânica, digamos assim. Fala que é uma técnica que veio da China, do mestre Chung Li, e esse cara foi, sabe, trabalhou com samurais depois, isso aí funciona. Com certeza. Isso funciona. Porque tu tem uma história também, teus estudos também, alguma coisa relacionada à China, não? Sim, eu fui pra China, passei um mês lá, estudei lá um período.
E isso também a acupuntura me proporcionou, porque eu nunca imaginei ir para a China, não tinha um sonho assim, um dia eu quero ir para a China, quero ir para a muralha da China, coisas assim. Aconteceu que no final da minha formação tinha uma viagem pra gente fazer um estágio lá dentro de hospitais e ver como é que era a dinâmica, e tu fazia um curso lá também. E aí nós fomos, né? Eu e uns colegas. E lá a gente vê muita coisa diferente. Tipo, coisas que se eu fizesse aqui no consultório, talvez eu fosse presa. Porque é muito diferente. É muito diferente mesmo. Mas o pensamento... Eu fosse presa, Boa. A pessoa não ia aceitar aquilo. É bem... só pra né, a gente conselho é te processar. Visualizar, assim. Tu chega lá no hospital, tem uma aula de nebulização no olho. Aí tu chega e olha aquilo, o cara com um cano na mão, nebulizando os olhos. Aí tu fala assim, pô, que negócio é esse? Claro, lá tem muita poluição no ar. A gente usava máscaras, assim, era... Claro, no final do dia, parecia que tu tinha um tijolo de concreto. Tu tinha que passar Sorine. É muito poluído, é muito poluído. Então, claro, eles têm irritação nos olhos. Então, eles põem uns fitoterápicos e põem nebulizar os olhos para fazer uma limpeza. Então, tem um porquê. Faz sentido, daí tu começa a entender. Mas a medicina tradicional chinesa, ela é muito ligada com a natureza. E a natureza, ela ensina muita coisa pra gente. Em vários pontos. Se tu começa a observar algumas coisas, por exemplo... um passarinho nasceu, saiu do ovinho. Em algum momento, os pais dele vão empurrar ele pra fora. Tu vai ter que voar, por exemplo. E hoje a gente vê, por exemplo, relações de pais e filhos que isso não acontece por alguma questão. Que ok... Mas eu quero trazer isso porque a acupuntura é muito ligada com essas coisas dia e noite. A gente tem o círculo circadiano, que a gente sabe que tem momentos específicos para cada órgão. Tem momentos específicos que cada órgão está mais ativo. Então, se a pessoa tem uma insônia às 3 da manhã... Não, por exemplo, a pessoa tem insônia. Fala assim, tu repara se tu acorda sempre no mesmo horário? Eu acordo sempre no mesmo horário, a pessoa fala. Tipo, assim, 3 da manhã eu acordo. Aí tu já relaciona com o órgão do horário. E aí tu vai lá avaliar e tem alguma relação do horário. Então, é uma visão muito complexa, pra mim maravilhosa, e assustadora, porque quando daí eu fui estudar acupuntura, por causa que eu achava que era fácil botar as agulhinhas e tal, e vem todo esse universo, tu começa a fazer avaliações que no começo te assustam, porque dá bem direitinho. Até de saber se a pessoa gosta de doce, não gosta de doce, sabe? Sim. Se a pessoa é muito furiosa, tem rompantes de fúria, tu sabe? Tu é muito explosivo. Sou muito. Sabe? Tu já sabia, porque tu viu. Porque os chineses lá, 5.000 anos atrás, não tinha ressonância magnética, não tinha exame de imagem. Então, o que os caras faziam? Acho que eles tinham. Um bom médico chinês, ele tinha que observar e saber o que aquela pessoa tinha. Que loucura. E eles recebiam pelaquela família enquanto a família tinha saúde. Quando a pessoa começasse a adoecer, porque o médico não estava mais resolvendo o problema delas. E aí tu vê a inversão de valores hoje em dia, né? Sim. Da gente não ser mantenedor da saúde, mas sim começar a atuar quando o problema já está ali. E aí né? O que realmente, o que foi de fato assim que tu estudou lá? Qual foi que tipo de formação que tu fez lá? Eu fiz uma formação para dor. Eu estudei um pouco das ervas e tipos de chá, as partes de alimentação, identificação de tipo de corpo, porque tem gente que tem... dependendo da estrutura corporal, tu já enxerga algumas coisas. Tem pessoas que têm os ombros mais largos, as pernas mais finas. Tem gente que tem a parte de baixo mais larga e em cima mais fino. E isso tudo já traz, então, uma questão bem ligada a diagnóstico diferencial. Interessante. Então, tu consegue já visualizar, né, a estrutura e já pode dizer algumas coisas, assim, já pode pelo menos relacionar com algumas coisas. E esse momento, eu vou de novo continuar a questão dessa tua formação na China, porque, cara, não é uma coisa assim, eu vou pra Disney, eu vou pra China. Vou estudar, eu vou pra China, sabe? Isso foi uma mudança, assim, teve algum rompante, assim, tu como profissional, isso te agregou tanto que, mudou. Com certeza. Daí, digamos que aí pode ser o marco zero, digamos. O marco zero, boa. Porque quando eu consegui juntar o conhecimento da osteopatia
com a acupuntura, entender como tudo estava interligado. Às vezes forma de se expressar diferente, mas tudo dizendo a mesma coisa, mas com perspectivas diferentes, eu consegui somar demais. Os atendimentos, a minha forma de enxergar, essa questão que tu falou até a questão de autoconhecimento, porque eu comecei a perceber, a gente começa a se perceber também, tá? Mas como é que o meu corpo é? É maior em cima, mais embaixo? Mas como é que são? Qual é a emoção que me domina? Sim. Aí tu começa a fazer uma porque tu tá lendo aquilo e aquilo faz sentido e a pessoa traz pro físico o que ela pensa. Então, quando eu comecei a ver isso e juntando com hoje, tudo que eu estudo, assim, eu me desaproximei de alguma forma. Eu tentei que isso não fosse negativo para mim, porque hoje é difícil dar aula e dizer que muitas vezes as questões lineares, o que eu quero dizer com isso? Quando tu pega um estudo científico, tá? Hoje em dia, qual é o melhor estudo científico que tem pra gente falar assim, eu tenho um artigo aqui que fala sobre isso e é isso aqui que eu tenho que fazer? O melhor artigo é o artigo que mais delimita a população. Então, é o artigo da idade tal a tal, do sexo tal, da região tal. E isso delimita as pessoas que vai dar uma média, só que existem pessoas fora dessa média. Claro, e o que se faz no artigo? A gente tira essas pessoas fora da média, elas caem fora. E tu fica só com a média. Só que como existem várias interações acontecendo, se eu olhar só assim, eu tô olhando de uma forma muito reta. E eu gosto de expandir e ver todas essas questões que estão aí, que seja o clima, a estação do ano interfere, tudo interfere. Se o clima tá úmido ou tá seco, interfere. Se a gente tá numa interestação de troca, não aparece um monte de rinite, sinusite. Então, isso aí tá ligado à nossa saúde. A gente é completamente conectado com o ambiente, só que a gente se afastou disso por causa da industrialização. Nossa vida mudou. Mas o nosso corpo é igual de um caçador-coletor que estava lá na savana. Sim. Caçando, correndo de bicho, né? Então, quando tu começa a olhar assim, para mim é o grande marco zero ter essa percepção, mas com poesia do corpo, posso dizer assim. Porque se eu olhar só aquela avaliação rígida de vetor, de biomecânica, para mim não tem a poesia. Tô dizendo que é errado de forma alguma. Biomecânica é super importante, mas nós não somos eixos e vetores. Tá tudo interagindo o tempo inteiro. Então, às vezes, eu vou avaliar uma pessoa num dia e daqui uma semana a avaliação pode ser que seja diferente. Porque ela brigou em casa, porque ela tá incomodada, porque aconteceu alguma coisa específica. Porque semana passada tava 30 graus e agora já tá 15 graus e ela tá morrendo de frio, já encolhida, mudou tudo, a estrutura, tudo mudou. Perfeito. E isso, Thiago, aí, essa questão do Marco Zero é bem interessante também, porque eu vou me dando conta das coisas conforme vai acontecendo. Eu tô aqui pra clarear a tua vida, entendeu? Obrigada. Eu quero te dar luz, obrigada, entendeu? me trazendo pro consciente. Entendi. Eu tô aqui tudo armado, é tudo pensado. Porque, por exemplo, assim, há 3, 4 anos atrás, quando eu chegava e dizia que o sono era reparador, que era muito importante ter qualidade de sono, que uma pessoa com uma lesão, tu tinha que saber a qualidade de sono, causava uma estranheza. Hoje todo mundo fala isso abertamente. Só que olha só o que acontece. Quer ver uma autovisão que eu tive? Às vezes eu penso, eu queria falar sobre uma coisa. Mas isso aqui é muito fora da curva. Aí eu fico meio insegura de falar, será que eu falo isso? Mas daí vai vir um monte de gente nas redes sociais e vai... falo, não falo? É bem assim. Aí tá, eu lendo, daí daqui a pouco eu olho assim, por que a gente tem esse problema de falar? Porque quando a gente faz parte de um grupo... socialização, tá? Quando a gente descobriu que em grupo a gente era mais forte para lutar contra o leão, contra o tigre e fazer esse grupo ir mais adiante, é uma questão de sobrevivência, por isso que nós somos seres sociais. Quando eu chego e falo uma coisa que destoa muito, meu cérebro é primitivo ainda. Ele tem uma área que ele me bloqueia e diz assim, não fala que tu vai se desaproximar do grupo. Foge do senso comum daquele grupo ali. Caminha junto que tu vai estar mais protegida. Só que existe um grupo que já fala isso há muito tempo. E não tem problema. E olha só, quando eu penso isso, eu falo, tá, daí relaxa e vai. Vamos falar sobre o quanto que a língua é importante para ativar força. Nossa, tá louca. Não é possível.
Já tem um estudo que tem a força do quadríceps, e quando tu ativa a língua no céu da boca, que isso se faz em práticas chinesas, porque tudo tem uma conexão facial com músculos profundos do corpo, onde eu consigo recrutar mais fibras musculares quando eu ativo minha língua no meu céu da boca. Por exemplo. Um exemplo. Cara, isso é muito doido, né? Porque tu tá dando um exemplo, né? Isso é pra vida, pra todas as situações, né? Não só no... Eu vou te falar assim, ó, o que aconteceu? Um dos assuntos que eu mais gosto de falar é sobre relação de pais e filhos, né? Sim. E eu comecei agora no meu Instagram a falar um pouquinho mais sobre isso, brincar um pouco com isso, né? Brincar um pouquinho com isso, mas foi muito e tá sendo muito difícil, porque foge totalmente de tudo assim que a gente faz. E as pessoas curtem isso, né? E às vezes tu não te dá conta de algumas coisas, né? A própria BPRO, o nosso tipo de comunicação, tu foge porque a gente tem um universo, aquele universo, aquela comunidade é forte, tu te posiciona assim e tu fica com medo de destoar, né? De fugir daquilo ali, tem medo, aí tu volta pra lá. Uhum. E muitas vezes tu deveria fazer. E na parte técnica, vamos pensar na fisioterapia, na educação física, tecnicamente falando, é a mesma coisa. E às vezes a gente fala de empreendedorismo, né? Enfim, isso aqui a gente não falou nada, mas, cara, Sim. tá ligado a isso. Muitas vezes o empreendedorismo não é um produto novo que tu tá criando, né? Tu não tá criando, agora eu vou vender uma máquina onde o cara senta e não vai ter mais dor. É um produto, aí tem que saber vender aquele produto. É tu, às vezes, tu romper com isso, criar alguma coisa nova de pensamento, enfim, e essa comunidade, ela começar a crescer e abranger mais pessoas, e tu te fortalece com isso, né? Com certeza. Tu te fortalece. E é isso, daqui a pouco tem um estudo que fala da língua, que o cara, como assim? Mas logo ali na frente, aqueles vão dizer, mas faz sentido, é verdade, testei, é legal e tal, então eu acho que isso é uma caminhada, né? Claro, mas uma causa caminhada, estranheza também pra gente perceber o quanto que a gente se desaproximou do corpo como um todo, porque Sim. como se a língua não fizesse parte. Sim. É muito estranho dizer que mas não pode ser. Mas claro que sim. Como o meu pensamento interagir hoje ainda é uma coisa meio... quando a gente fala a palavra holístico, vem pra uma coisa meio esotérica muitas vezes, né? Sim, a grande maioria das vezes, quando pensa nisso, tá viajando. Claro. E Mas não é, né? Não é, Não é. porque a gente se desaproximou muito repartindo em partes o corpo. Hoje a gente tem um especialista do ombro, um especialista do joelho, especialista... E essas medicinas que eu fui atrás é a medicina que integra. E é pauleira, porque daí trazer isso pra ti e se ficar com esse peso, digamos assim, não, vem cá que eu vou unir as partes. É complicado, porque tu precisa estudar, porque tem muita interação. É mais fácil eu ficar com um pedaço Sim. do que eu começar a interagir com o todo, né? Mas tu falou em um especialista em, no meu caso, cotovelo. Aí tem um médico, o cara é especialista, o cara é o cara do troço. Tem algum tipo de lei, legislação que diz que o fisioterapeuta tem que primeiro indicar que passe pelo médico para depois vir pro fisioterapeuta, ou não existe nada? Não existe. Entendi. E assim, quando eu falo isso, tem que ficar bem claro que não é uma coisa que eu tô dizendo que é errado, tá? Porque um cara pra fazer uma cirurgia num cotovelo, Sim. o cara tem que ser especialista de cotovelo. Não, é outra coisa, claro, sem dúvida. Porque o cara tá vai falando, abrir, sim. vai mexer em estrutura. Claro. Imagina se o cara, não tem um especialista do corpo inteiro pra fazer um procedimento cirúrgico, Sim. assim, né? Então, dependendo pra minha área, o interessante é o todo. Mas e muitas vezes eu consigo tirar a pessoa do problema que ela não precise ir no médico naquele momento. Mas eu nunca vou dizer pra ela não ir, mesmo, Claro. e às vezes a pessoa quer. E o querer dela importa muito. Então, mesmo assim, se ela quiser ir, ela pode ir. Eu praticamente sempre, assim, quando alguém chega, tô com uma dor, o que eu faço? Eu indico ou tu ou o Matheus, que, avalia. Vai lá e avalia, porque daqui a pouco é aquilo que a gente sabe, né? Tá doendo o joelho, é outro problema. E eu já sei que daqui a pouco a forma com que o teu trabalho é de um jeito,
o do Matheus é de outro jeito. Tem visões e momentos diferentes, melhor dizendo, momentos diferentes do tratamento. E é importante esse jogo entre o que hoje tu faz tu e o Matheus. Sim. Essa parceria ela é importante? É fundamental, eu digo, porque dá um resguardo pra gente. Número 1, pra gente conseguir trabalhar com o que a gente gosta. Eu e o Sim. Matheus, a gente sempre fala isso, porque ninguém é capaz de saber tudo, todas as áreas, isso não tem como. A fisioterapia é muito vasta, a área de saúde, então nem se fala, a gente precisa de ajuda, a gente precisa se unir para conseguir abranger o corpo humano. Então o Matheus, ele cuida de uma parte, de uma área, e a gente sabe identificar direitinho quando cai um paciente e fala assim, não, agora eu vou te indicar o meu colega que ele que vai te ajudar, e vice-versa. Então, às vezes, tem algumas outras questões que o Matheus identifica, e aí ele passa para mim e a gente vai fazendo esse trabalho conjunto. Mas o mais legal disso é que depois, não importa qual trabalho que for, depois essa pessoa vai cair no movimento. Que o movimento é o padrão ouro de saúde, não tem como fugir disso. Então, o movimento hoje, a atividade física regular, é o mantenedor de uma boa saúde. E aí entra o papel também na verdade, a relação do profissional de educação física com o fisioterapeuta, né? E como foi, assim, essa relação? Inicialmente, assim. Inicialmente foi... Porque até então tu estava no teu consultório, claro, né? Ali no teu consultório, atendendo, e daqui a pouco Mudou. ter que se relacionar com o profissional de educação física, onde tu tem que aprender, onde eles têm que aprender, onde tem que ter não só o aprendizado técnico, mas também o aprendizado de respeito, claro. né? De amadurecimento dessas ideias. Como é que é isso? Como é que foi isso? Foi bem intenso pra mim, porque o que acontece? Imagina que meu dia a dia eu chegava no meu consultório, abria o consultório, fechava o consultório, não dava... Eu tenho uma colega que trabalha junto comigo lá, mas o que acontece? Tu não tinha interação com colegas, assim, do dia a dia, de trocar ideia para casos. E tem muito fisioterapeuta que trabalha... Mas por que não tinha? Porque não dava tempo? Porque era o tipo de trabalho. Ou... Não, porque no consultório é assim. Tu chega, fica no teu consultório, recebe o paciente, atende ele. Chega o outro, tu atende. Tu não tem essa interação de colegas, né? E então... Então, vários fisioterapeutas, e na área da osteopatia, eu ainda vejo um pouco isso, acho que já melhorou. A gente tem uma síndrome de achar que resolve tudo sozinho. Sim. E isso não é verdade. Ninguém vai resolver tudo sozinho. Então, o que acontece? Quando eu comecei a interagir com os colegas, os profissionais de educação física, eu aprendi muita coisa. Porque imagina que o meu trabalho é completamente estático. Eu faço terapia manual, daí eu oriento, já faz um pilates, já não faz algum exercício. Se tu não faz então, mas agora começou a ficar muito mais específico para aquele tipo de problema da pessoa, porque eu tô junto na equipe. Então, se a pessoa tem uma dor lombar, a gente trata, mas depois a gente tem que começar de uma forma assim, assado, no início do treino, mudar talvez um estímulo, né? Sim. Fazer um recálculo de cargas que essa pessoa está usando para iniciar um estímulo que seja mais favorável para ela. Então, isso eu aprendi demais, porque eu não trabalhava... Eu sou uma fisioterapeuta, nunca trabalhei com movimento. Vejam, que coisa, né? Porque tu fala fisioterapeuta, o cara vai fazer cinésio, vai... E vocês que ministram cursos hoje pelo Brasil, vocês percebem isso, que os profissionais da fisioterapia, falta o movimento, eles se movimentar e entender o corpo humano nesse outro aí lado. Aí é que depende a físio é muito ampla, né? Sim. Então, assim, para a área que eu fui, o movimento, eu não fui para integração de movimento. Eu fui para a parte de terapia manual, como é que funciona o sistema nervoso, técnicas. E cada vez que tu atende uma pessoa, tu aumenta a tua rodagem de manualidade, por exemplo. Sim, hoje eu atendi de manhã já e eu tô melhor do que ontem. Porque tu vai pegando, tu vai melhorando, né? Eu tenho 3.000 horas de trabalho manual. Então, dependendo da onde, por exemplo, o Matheus, ele tem muito mais experiência com movimento, com tipos de exercício. Eu, muitas vezes, tô aprendendo até hoje. Ontem mesmo eu fui trocar uma ideia com o professor da BPRO e falei assim, olha, a gente precisa de um exercício que faça isso. E aí eu fiquei pensando, qual o exercício que podia ser? E tive dificuldade de inventar um exercício na hora. Tu podia fazer isso. Eu falei, vamos pensar juntos. Que exercício tu faria para trabalhar essa musculatura aqui? Já vou aprender, porque a gente mudou e aí eu aprendo todo dia, toda hora. Então, se forma mais um aprendizado para mim.
E não é fácil. A gente sabe que não é fácil essa relação, né? Porque nunca foi fácil. Ela se tornou fácil, eu acho que todo mundo abraçou a ideia, né? Abraçou a causa, o que a gente queria, que era esse link entre a educação física e a fisioterapia. Principalmente que a gente que trabalha com treinamento funcional, a BPRO, que tem como produto principal o treinamento funcional, é a nossa entrega. Cara, o que a gente ouvia, não, isso não pode porque é da fisioterapia. Uhum. A gente também, não, mas isso não pode porque é educação física. E essa briga continua. Tanto, eu não sei se vocês ainda... Eu faz tempo que eu não vejo o início do curso do que o Crefito fala. Tem que explicar o que o Crefito fala, o que o CREF fala, o Conselho de Educação Física fala. Mas é muito louco isso, né? Porque parece que tem tem uma linha e agora vai. Exatamente. Sabe? Aí, olha, pegar um kettlebell e fazer um press com 6 quilos é fisioterapia. Fazer com 12 é força, é treino, é meio doido, né? É meio chato até, se for ver, né? É chato pra caralho. É muito chato. Mas a gente tem que abordar, porque existe esse tipo de questionamento e a gente tem que ir, eu acho que é uma missão até. A gente ir abrindo essas fronteiras pro pessoal vindo, pra gente ir melhorando, né? E isso vai repercutir no nosso cliente, porque a gente quer melhorar. É muito melhor trabalhar os dois juntos do que a gente ter essas divisões. E saber como isso funciona, isso vai ser pro resultado final. De novo, eu tenho ego, né? As pessoas têm ego. E a gente ouviu muito no início, quando tinha profissional tinha fisioterapeutas no nosso curso, no TFF, treinamento físico funcional. Não, mas como? O fisioterapeuta não pode estar aqui. Vocês estão ensinando fisioterapeutas. Cara, não é uma questão de ensinar que o cara vai chegar e vai começar a pedir para todo mundo levantar kettlebell e fazer swing. Mas, ele tem que entender isso aqui, entendeu? Ele tem que entender o que tu faz, para depois tu passar para ele saber o que tu fez e ter o conhecimento e vice-versa, saca? Então às vezes é tão pequeno, né? Uma parada mesquinha, assim, sei lá, é chato pra caralho. É chato, sim. É muito ruim. Mas vamos indo de passinho de formiguinha em formiguinha, a gente vai disseminando a ideia, né? Tu tem um na verdade tu atende vários locais, mas tu tem um consultório. Sim. Né? E tu decidiu abrir esse consultório, enfim, de onde é que veio a ideia? Ou esse é o caminho? Tinha que ser esse. Eu atendia numa clínica, era multidisciplinar, tinha atendimentos médicos, era um pronto atendimento de traumatologia também, bem amplo, tinha academia, tinha pilates aqui em Porto Alegre, e eu ia alguns turnos lá e fazia os atendimentos. Depois de um tempo, o que foi acontecendo? Acontece que a gente quer crescer, né? Naturalmente. Aí eu conheci uma outra colega, e ela falou assim, nossa, eu vi uma sala e ela já tá pronta, assim, tu tem interesse de dividir comigo? Tem 2 salas no mesmo local. Eu teria uma e outra a gente faria. Só que é louco porque não foi uma parceria que aconteceu, porque eu já conheço, porque a gente troca ideia, porque a gente quer crescer junto. Foi assim no seco. Tipo assim, olha, eu vi uma sala, tu quer dividir? Bora. E era uma questão bem de questão financeira, assim. Vamos dividir esse espaço aqui e vamos tocar ficha. E fomos olhar o espaço e, nossa, o espaço realmente estava prontinho. Aí eu comecei a roer unha, né? Pensando assim, mas como é que vai ser? Agora eu tenho um aluguel fixo e tal. Mas aí eu parei, comecei a fazer o cálculo de quanto a clínica ganhava em cima dos meus atendimentos, por exemplo. Claro. E aí tu começa a entender que se tu for... E eu já tinha um tempo de atendimento... E tu acaba que o boca a boca é muito forte, então tu já vai fazendo a tua agenda. Mas fui morrendo de medo, mas fui. O melhor de tudo foi que no primeiro dia que eu abri, meu primeiro dia, tá tudo pronto, vou começar a atender aqui. Eu paguei o aluguel em um dia. Daí eu falei, nossa, daí eu pensei assim, agora... Entendi, agora entendi. Quer dizer, o que tu recebeu naquele dia... Um dia... Tu pagou o aluguel. Eu paguei o aluguel, o resto ia vir limpo pra mim. E eu falei, nossa, que legal. Agora o céu é o limite, sabe? Deu aquele prazer, assim. E aí a gente, até hoje, eu tenho consultório, enfim... Mas a gente tem os medos de dar o passo, de ver como é que vai ser... Mas isso é uma questão... Cada um tem, eu acho, que o seu momento, né? E tem pessoas que vão continuar trabalhando na clínica e tudo bem. Tudo bem, claro. E tudo bem, não tem problema. É o tipo de... Tem um desafio. Podia ir... Tá tudo errado?
Pode. Eu sempre falo, ó, se tu arriscar tudo no negócio, pode dar tudo errado, pode perder tudo, mas vai que dá certo, né? Vai que dá certo. Vai que dá certo, a coisa anda. E esse medo o risco nos traz medo, né? Eu comecei a aprender que, tipo, tô inseguro. Não, tá com medo. Tô inseguro. Não, tá com medo, né? Tá com medo. Sim. E é natural, é normal tu sair da tal da zona de conforto, onde tu tá bem, não tá ganhando mal, mas tu dá um salto desse, no teu caso, de abrir um espaço, seja um consultório, uma academia. Tu sabe a perspectiva legal, mas tuas preocupações mudam, né? Muda tudo. E vai chegar e tem um momento... Por exemplo, hoje tu não é só uma empreendedora no teu consultório, mas também próprio dentro da ABPRO, né? Porque hoje tem a relação que a ABPRO tem contigo e com o Matheus é de empresa para empresa. Então, existe um relacionamento diferenciado aí, né? Com certeza. E tem uma questão que eu acho bem interessante, é que assim, ó, eu pensei assim, hoje eu tenho hoje não, um tempo já, né? Graças a Deus tem minha agenda que ela anda bem e é bem estruturada. Só que eu pensava assim, nossa, eu nunca assim contratei alguém que me ensinasse empreendedorismo ou como é que eu tinha que fazer ou me ajudasse a fazer. Aí eu pensei assim, nossa, que sorte que eu tive. Daqui a pouco eu parei e me xinguei. Assim, que sorte o quê? Tu estuda pra caramba. Tu já fez 500 coisas. Claro, porque tu vai lá, tu atende, a pessoa melhora. Ela vai te indicar, fui lá numa profissional. E assim a agenda foi acontecendo. Nunca tive parcerias de médico direto que encheram minha agenda. Foi muito boca a boca. Então, empreender no estudo também é empreender. Porque tu vai fazer o diferencial. Então, às vezes a gente fala em empreender e pensa só em negócio, planilha, quanto que de aluguel, quanto que sai, quanto que entra. E o conhecimento, ele traz um empreendedorismo absurdo. Porque é por ali que a coisa andou comigo. Pelo meu conhecimento, eu consegui fazer uma agenda bem... E eu enxergo o teu posicionamento hoje, assim, a forma com que tu lida com a situação do paciente ali, tudo que a gente conversou... É empreender, mas também é uma questão de inovação, né? Porque inovação também parece uma parada meio de tecnologia, né? Inovação é tu mudar um pensamento, tu trazer algo novo e testar aquilo ali e as pessoas comprarem aquela ideia e gostarem daquilo ali. Isso também é uma inovação, né? Então, e é o que tu faz. E é por isso que a gente enxerga a relação da educação física, do que a gente faz, com o pensamento de vocês, assim, é algo interessante que, enfim, pode trazer várias coisas. É claro, a gente sabe que vem um monte de coisa na cabeça. São vários projetos, aquela loucurada toda. E, de novo, tudo tem tempo, tem muita coisa que dá certo, muitas coisas dão errado, mas assim vai, enfim. E eu acho que é o caminho da educação física e da fisioterapia junto, né? Não tem como. Com certeza. E a visão da ABPRO em si, em ter profissionais junto na área, é um cuidado muito diferenciado com o cliente. Tu ter isso. E eu ainda acredito futuramente, o que eu enxergo que as academias em si, vai existir centros de saúde, que dentro disso vai estar a academia, o movimento, o reforço, o exercício, mas junto já com outras coisas, porque as pessoas, elas tá começando um movimento de juntar as pecinhas de novo. De que não adianta só eu fazer e não me alimentar bem, não adianta eu fazer e não dormir bem, porque as pessoas muitas vezes ficam naquele dando volta que nem ratinho, assim, naquela rodinha, e estão vendo que tu fica ali. Do rabo. Tem que fazer uma coisa diferente, tem que juntar as peças, porque se eu fizer isso com mais isso, eu vou ter um resultado tal. Se eu continuar fazendo só isso, eu vou ficar só com esse resultado. Agora, se eu começo a mesclar e entender que a saúde são vários pilares que são interessantes, então isso que eu vejo para BPRO muito positivo pra gente trabalhar em... E pra galera aí que quer entrar na fisioterapia, tá começando, qual é o que tu acha? Acho que vale a pena? Sensacional. Acho que vale a pena? Com certeza. Acho que a fisioterapia vem num crescente absurdo, absurdo. A gente tem muitas áreas de atuação. Tu pode escolher, desde trabalhar num hospital até trabalhar com um atleta. Então, tu tem todos os tipos de paciente nas suas mãos, tu tem que descobrir o que tu gosta. E isso é uma coisa daí muito pessoal, porque a maioria das vezes a gente não sabe, a gente sabe o que a gente não quer, mas não sabe o que quer. Então, daí vale a reflexão de entender.
Mas a grande jogada é tu genuinamente querer ajudar o outro. Se tu não tem isso dentro de ti, não tem problema nenhum tu fazer uma coisa que tu vai trabalhar com o computador direto, mas tu tem que ter essa manualidade da pessoa, esse humanismo. Porque senão dificulta bastante. Bastante. Que legal, que legal. Hoje a equipe da fisioterapia, como é que tá assim a equipe? Hoje em dia a gente tem 4 pessoas atuando. A gente está com um projeto novo, bem interessante, dentro desse cenário que a gente está agora, da pandemia, né? Que é a reabilitação pós-Covid. Boa. Porque as pessoas, elas vão precisar e tá aparecendo, porque tem bastante casos. Hoje a gente sabe, através, assim, já de dados, né, da OMS, que uma pessoa que interna, por exemplo, metade dela, 50% de pessoas que precisaram ser internadas por alguma complicação, elas vão precisar de algum trabalho de reabilitação. Então, é um cenário que está acontecendo e a gente já está atuando, porque nós temos alunos, a gente tem os familiares dos alunos, a gente precisa, nesse momento, enxergar isso não só como empreendedorismo, as pessoas vão precisar. É muita gente. E é aí que eu digo daquela coisa de querer ajudar. Sempre quando a gente... Isso é uma coisa muito minha e do Matheus. A gente cria uma coisa, mas aquilo tem que fazer sentido pra gente. Não é só pelo dinheiro, porque o que nos move tem que fazer diferença, de verdade. Então, imagina, tu conhece um cara ali, um paciente meia-idade, tu conhece ele dia a dia, o cara saudável, o cara ficou doente, ficou no hospital 20 dias, perdeu um monte de massa muscular e tá difícil de ir no banheiro. Em casa, já foi pra casa. Tu botar esse cara de novo no dia a dia dele é muito recompensador. Então, a gente quer fazer um trabalho que faça uma diferença e que a gente vai ajudar essas pessoas. Então, a gente já tá trabalhando em cima disso pra a gente poder fazer essa abordagem integrada. E depois, claro, a pessoa tem que continuar a atividade física, né? Continuar a sua vida. Então, daí mescla tudo direitinho. Que massa. Manu, a gente ficou aqui quanto tempo? 1h20, eu acho, mais ou menos, batendo um papo. Olha, eu acho que eu perguntei mesmo umas 2, 3 coisas que eu tinha pensado. Na verdade, eu entreguei para Manuela isso aqui quando ela chegou agora, assim, para ela dar uma... Só para entender, mas como eu me conheço, dependendo do papo, o cara vai indo. E o objetivo disso aqui não é ser uma entrevista. Sim. Eu tenho curiosidades, quero saber algumas coisas, vou aprendendo, enfim. Então, é por isso. Te agradeço por ter vindo. Logo isso aqui vai ser editado e vai estar lá no nosso YouTube e tal. Aí tu pode... A gente vai ter os nossos cortes todos, mas aí tu corta só o que tu acha, me tira, porque eu falo bobagem, e deixa a tua fala de boa. Te agradeço, obrigado, valeu. Eu que agradeço a oportunidade para mim, e vamos fazer outros aí, certo? Vamos bebendo cerveja. Tomando Olha que tem essa ideia, a gente chegou a fazer um dia, hein? Bebendo cerveja e falando bobagem, de boa. Sou parceira. Uma coisa assim, só que o problema é que... tá louco. Fala muita bobagem. Pessoal, valeu, obrigado e até a próxima. Valeu. Até a próxima. Tchau.